Fala pessoal, eu sou o PH, de volta com mais notícias. Já vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal, porque vai ajudar muito nosso canal, obrigado. Bora para a notícia de hoje. Então pessoal, essa notícia do fim da revisão de vida ficou difícil com esses juízes do STF. Só complica, mas ainda tudo isso não é verdade. Quando todos já comemorávamos o julgamento favorável da revisão da vida toda, no apagar das luzes do último dia da sessão virtual, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, STF, fez um pedido de destaque para levar o caso a novo julgamento. A seguir explico por que essa manobra do ministro pode significar o fim da revisão da vida toda. Pedido de destaque. O que isso significa? O chamado pedido de destaque é a solicitação de um ministro para que o processo seja retirado do plenário virtual para julgamento no plenário físico. Nesta situação, a votação é zerada. Ou seja, o julgamento começa do início. A previsão do pedido de destaque tem o objetivo de permitir que um ministro leve o tema em julgamento para o debate presencial, pois no plenário virtual não há debates. Cada ministro apenas anexa o seu voto ao processo. Mudança na votação da revisão da vida toda. A grande polêmica no pedido de destaque do ministro Nunes Marques está no fato de que houve uma troca recente de ministros na Suprema Corte. Saiu o ministro Marco Aurélio, que votou a favor da revisão, e entrou o ministro André Mendonça, lembrando que o placar anterior havia sido de 6-5. Isto é, uma única alteração de voto pode mudar o resultado do julgamento. Ter passado anos defendendo assuntos da União torna seu voto de certa forma previsível. Em resumo, trocou-se um voto certo por um muito duvidoso. Ainda existe esperança. Existem rumores de que os ministros que votaram a favor da tese estariam articulando uma questão de ordem para manter o voto do ministro Marco Aurélio. Nesse cenário, a tendência do placar favorável aos segurados continuaria a mesma. Mesmo no cenário de essa suposta questão de ordem não ir para frente, temos a possibilidade de algum dos outros ministros que votaram contra a tese mudar o seu voto. O próprio fato de o pedido de destaque do ministro Nunes Marques ter uma clara intenção de manipulação da votação pode induzir os ministros a repensarem seus votos. Assim, é o momento de nos abraçarmos àquela antiga expressão: a esperança é a última que morre. Prazo para nova votação. Infelizmente, não temos prazos para a realização da sessão presencial. Dependemos que o ministro Fux, atual presidente da Corte, paute o processo para julgamento. A inclusão em pauta pode ocorrer de forma breve ou levar anos. Na minha análise pessoal, há grandes chances de o processo permanecer um bom tempo, engavetado, aguardando o deslinde final. Quer se manter informado com as principais notícias no mundo da política? Deixa like, ativa o sininho e fica por dentro.